Bem, a nossa aula hoje é em continuação à de ontem, que tratou da posição reformada acerca do alcance da expiação de Cristo. A posição reformada é a que diz que Cristo veio para dar sua vida pelos eleitos, e essa posição é chamada de expiação limitada ou particular. Hoje nós vamos ver a posição arminiana e uma posição intermediária. Vamos usar para isso o texto do Stanley Horton, de sua sistemática, e em seguida vamos usar o texto do Augustus Strong, da sistemática teológica que leva o nome dele. Vamos tecer alguns comentários acerca das colocações de cada um desses textos e vamos consultar alguns textos bíblicos. Quero iniciar, portanto, dizendo aos irmãos que o tema é, de fato, sensível. Se não fosse dessa forma, nós não teríamos pelo menos 3 posições diferentes e bem definidas, sendo a quarta posição normalmente descartada pelos evangélicos, em sua maioria, que seria a do universalismo absoluto. Nós não esposamos essa posição, mas as 3 outras são essas: a da expiação limitada ou particular, a da expiação universal, mais qualificada, que não é idêntica ao universalismo, e a expiação, ou seja, essa segunda sendo a do arminianismo, e a expiação universal, no que diz respeito à ideia de que Cristo morreu por todos, mas que a sua obra é aplicada de forma eficaz apenas na vida dos eleitos, que é uma posição defendida por alguns calvinistas, alguns reformados também. Inclusive o texto do Strong segue nessa direção. Vamos, portanto, aos textos. A exemplo do que fizemos ontem, nós destacamos algumas passagens desses textos, desses 2 personagens, do Stanley Horton e do Augustus Strong. Nós vamos fazendo os comentários e depois consultando alguns textos bíblicos que servem aqui ao nosso propósito. Ao final da leitura, eu quero tecer alguns comentários, inclusive apresentando minha opinião acerca de alguns textos bíblicos, tá? E em seguida a gente vai discutir um pouco entre nós, vamos conversar um pouco. Então, temos aí o primeiro texto, representante da posição arminiana. Este texto está na Teologia Sistemática do Stanley Horton. O tema aqui é o alcance da obra salvífica de Cristo. É assim que o Horton apresenta. E ele faz 3 colocações iniciais, em seguida parte para a apresentação de provas. Inicialmente ele diz o seguinte: os evangélicos, de modo global, rejeitam a doutrina do universalismo absoluto, isto é, o amor divino não permitirá que nenhum ser humano, ou mesmo o diabo e os anjos caídos, permaneçam eternamente separados dele. O universalismo postula que a obra salvífica de Cristo abrange todas as pessoas sem exceção. Então, Horton se preocupa, em primeiro lugar, em deixar claro que a posição adotada pelos arminianos no que diz respeito à extensão da morte de Cristo, ela não pode jamais ser identificada com o chamado universalismo absoluto. Apesar de levar o nome de expiação universal ou ilimitada, os defensores dessa posição não pretendem afirmar que a obra de Cristo salva a todos indiscriminadamente. O Horton se preocupa, portanto, em primeiro lugar, em deixar isso aqui muito claro. Essa posição, inclusive,
chamada de universalismo absoluto, incluem o próprio diabo e os anjos caídos como sendo objetos da graça salvífica de Cristo, ou seja, até mesmo eles teriam os seus pecados perdoados e seriam reintegrados ao convívio celestial. Então, primeiramente, o Horton faz uma afirmação de que essa posição por ele defendida nada tem a ver com o universalismo absoluto. Depois, ele apresenta o que está de fato em discussão entre os evangélicos. E diz assim: entre os evangélicos, a diferença acha-se na escolha entre o particularismo ou expiação limitada, que diz que Cristo morreu somente pelas pessoas soberanamente eleitas por Deus, e o universalismo qualificado, que diz que Cristo morreu por todos, mas sua obra salvífica é levada a efeito somente naqueles que se arrependem e creem. Então, o Horton apresenta dessa forma, assim como o Berkoff o fez, e nós vimos ontem a sua posição, o Horton também apresenta qual é a natureza do problema, qual é a natureza da questão em discussão. Então, nada tem a ver com universalismo absoluto, mas sim com o conceito evangélico dos intérpretes evangélicos, dos teólogos e comentaristas evangélicos, acerca do alcance da expiação de Cristo e do propósito dele ter vindo ao mundo, para morrer por alguns ou para morrer por todos. Então, esse é o tema em discussão. Ele o apresenta assim como o fez o Berkoff e nós vimos ontem. Em seguida, ele diz: os dois pontos de vista, o do universalismo particular, aliás, o do universalismo da expiação universal e da expiação particular, esses dois pontos de vista, cada um pertencente a uma doutrina específica da eleição, tem sua base na Bíblia e na lógica. Os dois concordam que a questão não é de aplicação. Nem todos serão salvos. Os dois concordam que, direta ou indiretamente, todas as pessoas receberão benefícios da obra salvífica de Cristo. O ponto de discórdia está na intenção divina, tornar a salvação possível a todos ou somente aos eleitos. Então, em terceiro lugar, antes de entrar na questão das provas, o Horton estabelece os pontos de contato entre as duas posições. Primeiro, ele reconhece que a temática em discussão é sensível e complexa. Ambas as posições apelam para a lógica e para as escrituras. Existe um encadeamento lógico de ideias que parece dar suporte a ambas as posições, e existe também um suporte bíblico, um respaldo bíblico para a defesa de uma e de outra posição. É isso que o Horton diz em primeiro lugar, nesse terceiro ponto introdutório da posição arminiana. Depois, ele apresenta outros pontos de contato. Ele diz que os dois concordam que a questão não é de aplicação, ou seja, sendo uma ou outra posição verdadeira, isso não muda os fatos soteriológicos, os fatos permanecem distintos, e nada muda com relação à aplicação da salvação. Tem uma mosca aqui perturbando um pouquinho. Depois ele diz que nem todos serão salvos e todos reconhecem isso. Todos os cristãos reconhecem isso. Diz ainda que os dois concordam que, direta ou indiretamente, todas as pessoas receberão benefícios da obra salvífica de Cristo. O ponto de discórdia, portanto, está na intenção divina, e é aqui que os grupos se separam.
Então, nós temos pontos em comum e nós temos esse ponto específico de discordância, ok? Dito isto, ele passa para os argumentos em defesa da expiação ilimitada ou expiação universal. O primeiro argumento que ele apresenta é o seguinte: somente este dá sentido à oferta sincera do Evangelho a todas as pessoas. Este o quê? Este universalismo qualificado. Os oponentes respondem que a ordem, no sentido de pregar o Evangelho a todos, acha-se na grande comissão, uma vez que a Bíblia ensina a eleição e nós sabemos quais são os eleitos, conforme Atos 18, verso 10, onde Deus disse, o Senhor se apresentou a Paulo e disse que, com relação à cidade de Corinto, tenho muito povo nesta cidade. Então, uma vez que só o Senhor conhece aqueles que são eleitos e existe a grande comissão, devemos pregar a todos. Esse é o argumento dos particularistas. Mas seria esta, o Horton pergunta, seria esta uma oferta genuína da parte de Deus? Que diz, todo aquele que desejar. Não está muito claro para mim de que texto o Horton tirou essa expressão, todo aquele que desejar. Mas eu sou tendente a achar que ele está se referindo à expressão todo o que crer será salvo. Imagino que seja isso. Não sei de que versão ele tirou essa expressão, mas imagino que seja relativa à grande comissão. Todo o que crer será salvo. Quando ele sabe, né? Quer dizer, a pergunta é, seria esta uma oferta sincera quando ele sabe que isso não é realmente possível? Ou seja, o que ele está colocando aqui é que na defesa da expiação dos defensores, da expiação ilimitada ou universal, os defensores desta posição melhor se adequam ou melhor expressam a perspectiva bíblica de que, ao oferecer o Evangelho a todos, Deus, através de Cristo, está sendo absolutamente legítimo, no sentido de que ele não está apenas fazendo para identificar historicamente os eleitos, mas que a oferta é sincera. De fato, a ideia seria que, ao apresentar e convidar a todos, a possibilidade de que todos, dependendo da sua fé, sejam aceitos é real, sendo, portanto, uma oferta sincera. Por outro lado, os opositores dessa ideia, dessa posição, dizem que, pelo fato de não sabermos quem são os eleitos, o evangelho deve ser pregado a todos, e que a oferta é sincera mesmo assim. No entanto, sabe-se que, pelo fato da eleição, nem todos podem aceitar o evangelho. Os universalistas, no campo da expiação, questionam isso. Até que ponto essa oferta, portanto, seria sincera? Então, o primeiro argumento como prova que o Horton usa é o de que os defensores da posição da expiação ilimitada, eles são mais razoáveis no que diz respeito à apresentação bíblica de que a oferta do evangelho aos pecadores é uma oferta sincera da parte de Deus. A ideia de que Deus realmente tem interesse de que eles creiam. Segunda prova que o Horton apresenta na defesa da expiação ilimitada é a seguinte. Ele diz, antes da ascensão do calvinismo, o universalismo qualificado havia sido a opinião majoritária desde o início da igreja. Veja, ele diz que seria a opinião majoritária, não a absoluta.
Eu estou ouvindo um barulho, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Se puder fechar, nós agradecemos. Não que não houvesse defensores de outra posição, mas ele está dizendo que esta era a posição majoritária da igreja antes de Calvino. Ele diz então, entre os reformadores, a doutrina da expiação ilimitada encontra-se em Lutero, Melanchthon, Bullinger, Latimer, Kreiner, Coverdale e até mesmo Calvino, em alguns de seus comentários. Por exemplo, Calvino diz a respeito de Marcos 14, 24, que expressa com relação ao sangue de Cristo da seguinte forma, que por muitos é derramado. Calvino teria dito no comentário dessa passagem, Marcos 14, 24, que com a palavra muitos, Marcos quer dizer não a mera parte do mundo, mas a raça humana inteira. Então, o Horton usa esses nomes significativos da história da igreja ou do protestantismo como defensores da expiação ilimitada, inclusive o próprio Calvino, em algum momento de sua vida. Isso vai estar também no Strong, uma afirmação de que, em algum momento, Calvino esposou essa ideia. Essa, portanto, é a segunda prova que ele apresenta, que a posição histórica da igreja tem sido preferencialmente, antes de Calvino, pela expiação universal ou ilimitada. Em terceiro lugar, o Horton afirma: as acusações de que, se fosse verdade uma expiação ilimitada, Deus seria injusto e que o universalismo seria a conclusão lógica, não podem ser sustentadas. Até mesmo os eleitos precisam crer para ser salvos. A aplicação da obra de Cristo não é automática. Se alguém optar por não crer, não significa que Cristo não tenha morrido por ele, ou que se pode lançar suspeitas sobre o caráter de Deus. Então, ele aqui se defende a posição arminiana das acusações de alguns calvinistas de que necessariamente a posição da expiação universal ou ilimitada leva ao universalismo absoluto. Ele diz que não, que essa afirmação não é sustentável, que ela não é razoável, porque ela não considera que o fato de Deus ter determinado que Cristo viesse morrer pelos pecadores necessariamente levasse, após a morte expiatória de Cristo, à salvação de todos os pecadores. Só que os calvinistas, ao apresentarem essa ideia de que necessariamente a posição da expiação ilimitada leva ao universalismo absoluto, estão fazendo com base em um outro suporte interpretativo acerca da expiação de Cristo. E tudo, como eu disse ontem e volto a dizer aqui, tudo se baseia no conceito que se tem de eleição. Uma vez que o conceito calvinista de eleição diz que se Deus decide salvar, ele salvará necessariamente aqueles que ele decidir salvar, é natural que os calvinistas entendam que Cristo veio morrer por essas pessoas e se ele veio morrer por elas, de acordo com o decreto da eleição de Deus, essas pessoas necessariamente serão salvas. Sobre essa base, eles afirmam que, ao dizerem que a expiação é universal, necessariamente os arminianos cairão no universalismo absoluto. E o Berkhoff chega a dizer que os arminianos deveriam ir até as últimas consequências
nessa posição. E as últimas consequências seriam reconhecer que o universalismo absoluto é um desdobramento lógico e necessário do conceito de expiação universal. O Horton aqui está dizendo que isso não é assim, não é razoável essa postura, e isso porque os arminianos têm uma outra base interpretativa com relação à doutrina da eleição. A doutrina da eleição no arminianismo prevê a possibilidade do homem resistir à oferta graciosa de Deus para a salvação. E se ele pode resistir à oferta graciosa de Deus para a salvação, ele pode fazê-lo sem colocar em risco a soberania divina, que no conceito arminiano teria previsto essa possibilidade da recusa humana à oferta da salvação, sem que isso implique em contrariedade à soberania divina. Portanto, sendo as bases interpretativas com relação à doutrina da eleição, necessariamente o conceito de expiação vai ser estabelecido sobre essas bases, de modo que, necessariamente pela perspectiva arminiana de eleição, a expiação universal não leva ao universalismo. Então, aqui seria uma falácia da parte dos calvinistas quando afirmam que a posição arminiana levaria necessariamente ao universalismo absoluto. O Horton rejeita essa acusação. Ele diz ainda: o ponto crucial da defesa, no entanto, é não se poder facilmente desconsiderar o significado óbvio dos textos universalistas. Ele cita Millard Erickson, quando diz: a hipótese da expiação universal consegue levar em conta um segmento maior do testemunho bíblico com menos distorção que a hipótese da expiação limitada. O Millard Erickson é um teólogo reformado e, no que diz respeito à extensão da expiação, ele não concorda com a posição mais estrita de uma expiação particular ou limitada. Nessa fala do Erickson, ele expressa a consciência de que, ao tentar enquadrar determinados textos bíblicos na doutrina da expiação particular, os intérpretes precisam fazer algum tipo de concessão exegética para encaixar os textos bíblicos, sendo esse, portanto, um movimento exegeticamente ilegítimo. Ele acha que há algo parecido com um forçar de barra, não é? Para tentar encaixar determinados textos na posição dos defensores da expiação particular. Cita alguns exemplos. Hebreus 2:9, que diz que Jesus, pela graça de Deus, provou a morte para todos ou por todos. E o Horton continua: fica bastante fácil argumentar que o contexto do capítulo 2, versos 10 a 13, não significa todos de modo absoluto, mas os muitos filhos que Jesus traz à glória. Semelhante conclusão, no entanto, vai além da credibilidade exegética. Além disso, há um sentido universal no contexto de Hebreus, capítulo 2, verso 5, ao capítulo 8, verso 15. Então, apresentando o testemunho do Erickson, de que os defensores dessa posição da expiação limitada não conseguem dar respostas a alguns textos bíblicos, dentre eles Hebreus 2:9, sem terem que fazer algum tipo de manobra exegética para encaixar o texto. Depois, o Horton diz o seguinte: quando a Bíblia diz
Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1,29, ou que ele é o Salvador do mundo, em 1 João 4,14, significa isso mesmo. Ou seja, que a ideia é uma ideia universal, é uma ideia ilimitada. Certamente, a Bíblia emprega a palavra mundo num sentido qualitativo, referindo-se ao sistema maligno que Satanás domina. Mas Cristo não morreu em favor de um sistema. Ele entregou sua vida em favor das pessoas que dele fazem parte. Então, desse ponto de sua defesa, o Horton diz que as expressões que apresentam o mundo como alvo do amor de Deus, elas devem ser entendidas em sua dimensão total, referindo-se a pessoas que fazem parte deste universo caído. Então, não é o universo em si e nem o sistema caído, mas as pessoas que estão escravas nesse sistema. Nesse ponto, ele diz que essas pessoas, indiscriminadamente, teriam sido alvo do amor de Deus e por eles Deus teria enviado o seu Filho. Ele acrescenta: em texto algum do Novo Testamento, mundo se refere à igreja ou aos eleitos. Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo 2,6. E que Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Em 1 João 2:1 e 2, temos uma, temos uma separação explícita entre os crentes e o mundo, e uma afirmação de que Jesus Cristo, o justo, é a propiciação, verso 2, para ambos. Daqui a pouco eu vou voltar a alguns desses textos para nós examinarmos separadamente. Mas, por enquanto, vamos seguindo. Nesse último argumento que o Horton apresenta, na defesa da expiação universal, ele diz que H.C. Thyssen, esse é o Henry Clarence Thyssen, que lançou em português uma síntese uma síntese sistemática chamada Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática. O Thyssen, refletindo o pensamento do Sínodo de Dort, afirma: concluímos que a expiação é ilimitada no sentido de estar à disposição de todos, é limitada no sentido de ser eficaz somente para aqueles que creem. Está à disposição de todos, mas é eficiente apenas para os eleitos. Lembrem que o Sínodo de Dort foi um sínodo calvinista. E aqui nós teríamos essa expressão de uma expiação que melhor se encaixa nesse conceito de expiação universal ou ilimitada. Esses são os argumentos do Strong, aliás, do Horton. Eu passo agora a algumas colocações do Strong. O Horton faz a defesa arminiana. O Strong faz uma defesa intermediária, especificamente no tema da expiação. Ele não está em concordância com a posição calvinista clássica. Ele defende, portanto, a posição da expiação universal, mas não numa perspectiva arminiana. Ele começa então dizendo o seguinte: as Escrituras representam a expiação como tendo sido feita por todos os homens e como suficiente para a salvação de todos. Portanto, a expiação não é limitada, mas sim a aplicação da expiação através da obra do Espírito Santo. Para Strong, o fato bíblico no que diz respeito à expiação em seu alcance, em sua envergadura, é o de que Cristo veio morrer por todos. Alcança a todos os homens. É proposta
para todos os homens. Ele, já no início da sua fala, apresenta isso como sendo a verdade bíblica, a verdade das Escrituras. Um pouco mais adiante, ele diz: as passagens que afirmam que a morte de Cristo é para todos são as seguintes. 2 Pedro 2:1, que diz: falsos mestres que encobertamente trarão heresias destrutivas, negando até o Senhor que os comprou. Então, esses falsos mestres, tornados apóstatas, teriam sido agraciados de uma forma objetiva ou em termos de potencial pela obra expiatória de Cristo. Se o fato aqui fosse de que essas pessoas em algum momento tivessem se convertido, mas que agora apostatassem da fé, nós teríamos aqui um caso de deserção espiritual, de apostasia e de pessoas que estão perecendo, mesmo tendo sido agraciadas pela salvação em Cristo. Então, isso, de fato, traria dificuldades não só para a questão da posição relativa à expiação, mas para outras doutrinas calvinistas. Claro que o Strong não está apresentando as coisas nessa perspectiva, mas está dizendo que isso aponta para o fato de que, de um jeito ou de outro, tendo sido esse o caso de apostasia, ou talvez de pessoas que aparentemente eram cristãos, mas essencialmente não eram. No entanto, essa expressão, negando até o Senhor que os comprou, seria uma sugestão de que o sacrifício de Cristo alcançava também esses falsos mestres. Ele apresenta o texto de 1 João 2:2. É um outro texto que, conforme ele diz, está em defesa da expiação universal. E o texto diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, pelos do mundo inteiro. Essa mesma percepção está no Milar de Erickson. O Erickson também utiliza esse texto para dizer o seguinte, que, segundo ele, está claro que, de alguma forma, aqueles que não são salvos também são beneficiários da expiação em Cristo. Por isso, diz que ele é a propiciação pelos pecados dos salvos ou eleitos, mas não apenas dos salvos ou eleitos, mas também pelos do mundo inteiro. Na interpretação calvinista desse texto, dos calvinistas adeptos da expiação universal, esse mundo inteiro implica em todas as pessoas que recebem benefícios não salvíficos da expiação de Cristo, mas benefícios de alguma ordem, principalmente da ordem existencial. Um pouco mais adiante, nesse mesmo texto, o Strong apresenta uma série de benefícios que viriam a reboque da expiação universal de Cristo para os não eleitos. No ambiente arminiano, esse mundo inteiro representa todos aqueles que podem chegar à salvação. Isso a partir da lógica arminiana de eleição, que é distinta da lógica calvinista. Esse é o texto de 1 Timóteo 2:6. Ele ainda, aliás, esse é o texto de 1 João 2:2. 1 João 2:2. Agora o texto de 1 Timóteo 2:6, que diz: Cristo Jesus que se deu em resgate por todos. Por todos. Esse é o texto de 2 Timóteo 2:6. Nós vamos comentar um pouco mais sobre esse texto mais adiante. E ele também usa o texto de 1 Timóteo 4:10, que diz: o Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem.
especialmente daqueles que creem. Então, veja, Salvador de todos os homens, uma perspectiva universal, mas especialmente daqueles que creem, uma perspectiva pontual, que apontaria aqui, portanto, para os eleitos. E, por fim, o texto de Tito 2:11, que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esse texto é muito semelhante com os de Timóteo, estão no contexto aí das cartas pastorais de Paulo. Evidentemente que, na defesa calvinista da expiação limitada, existem respostas a esses textos. A questão é que, tanto para Horton como para o Strong, essas respostas não são adequadas e elas compreendem algum tipo de manobra exegética. O Strong diz ainda: a participação inconsciente na expiação de Cristo, em virtude de nossa humanidade comum nele, nos torna herdeiros de muitas bênçãos temporais. A participação consciente na expiação de Cristo, em virtude de nossa fé nele e em sua obra por nós, nos dá justificação e vida eterna. Então veja que ele tem duas perspectivas com relação às bênçãos advindas da expiação universal de Cristo. Para os descrentes, bênçãos de diversas ordens, porém não salvíficas. Para os eleitos, as bênçãos salvíficas. A exemplo do Strong, aliás, a exemplo do Horton, o Strong também apresenta Calvino como tendo sido expositor dessa proposta de expiação universal em algum momento de sua vida. Ele diz: o próprio João Calvino declarou que Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro. Então ele usa Calvino aqui também como alguém que, em um dado momento, esposou essa posição da expiação universal. Agora, diante da pergunta, para um calvinista, quais seriam os benefícios de uma expiação universal para os não eleitos? O Strong apresenta algumas sugestões. Ele diz, em primeiro lugar, que a expiação de Cristo assegura a todos os homens um atraso na execução da sentença contra o pecado e um espaço para o arrependimento, juntamente com uma continuação das bênçãos comuns da vida que foram perdidas pela transgressão. Então, uma bênção advinda da expiação universal seria essa, um atraso, um adiamento da parte de Deus, do Deus ofendido pela ofensa humana, da execução da pena. Então, Deus teria dado tempo para a humanidade em graça por meio da obra expiatória de Cristo, e isso para todos os homens, Um outro benefício da expiação universal para todos, segundo Strong, é que a expiação de Cristo fez provisão objetiva para a salvação de todos, removendo da mente divina todos os obstáculos ao perdão e restauração dos pecadores, exceto sua oposição voluntária a Deus e a recusa em se voltar para Ele. Então, nesse ponto, o Strong diz que a obra expiatória de Cristo tirou todos os empecilhos e obstáculos que diziam respeito a Deus. Ou seja, isso atendeu aos critérios divinos com relação à humanidade. No entanto, um permaneceu, que é a recusa deliberada da pessoa de Deus. Então, a humanidade estava, de fato, aberta à salvação. Porém, diante da incredulidade, essas pessoas não chegariam
à salvação. Então, a obra de Cristo teria oferecido provisão objetiva para a salvação de todos, removendo os obstáculos no que diz respeito a Deus. No entanto, isso não assegura a salvação dos não eleitos, uma vez que eles voluntariamente rejeitariam a salvação, mas que da parte de Deus o caminho estaria aberto. O terceiro benefício que o Strong apresenta com relação ao conceito de expiação universal é o que diz que a expiação de Cristo adquiriu para todos os homens os poderosos incentivos ao arrependimento apresentados na cruz e a agência combinada da Igreja Cristã e do Espírito Santo, pelo qual esses incentivos lhes são trazidos. Daí que, ao oferecer o Evangelho a todas as pessoas, Deus o faz com legitimidade, inclusive colocando à disposição dos homens as condições necessárias para que eles viessem à fé. No entanto, na perspectiva calvinista, evidentemente esses homens não chegariam à fé pelo fato de não serem eleitos, mas que os mecanismos que podem cooperar para que esses homens cheguem ao arrependimento estariam dispostos diante deles de forma legítima. Inclusive a ação da igreja e a ação do Espírito Santo. O texto do Strong termina com a seguinte nota: a expiação é ilimitada. Toda a raça humana pode ser salva através dela. Veja, toda a raça humana pode ser salva através dela. Ele está falando aqui do alcance e da eficácia. Agora, com relação à aplicação, ele diz: a aplicação da expiação é limitada. Somente aqueles que se arrependem e acreditam são realmente salvos por ela. Cristo é especialmente o Salvador daqueles que creem, na medida em que exerce um poder especial de seu Espírito para obter a aceitação de sua salvação. Então, aqui ele entra naquele conceito calvinista de graça irresistível. Essa graça ela é ofertada apenas aos eleitos. Então, muito embora a salvação seja proposta a todos, a aplicação da salvação acontece de forma eficaz apenas na vida daqueles que recebem o poder da graça irresistível e por isso chegam à fé e são salvos. Estas são, portanto, as duas posições de dois representantes, cada um em sua própria escola, da chamada expiação ilimitada ou universal. Eu gostaria, neste momento, de tratar um pouco dos textos bíblicos que foram aqui apresentados, a exemplo do que fizemos ontem, para a expiação universal. Alguns textos já foram lidos, mas eu gostaria de fazer menção mais uma vez e de tratar de forma um pouco mais específica um desses textos, vendo o seu contexto. Em seguida, nós abrimos para a nossa conversa, para a nossa discussão. O primeiro texto, que é 2 Pedro 2:1, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eu teria duas coisas a dizer sobre esse texto. A primeira é: não temos como saber ao certo se esses falsos doutores ou falsos mestres foram de fato pessoas convertidas. É possível que se tratasse do joio
plantado no meio do trigo. Sempre existe a possibilidade de pessoas insinceras passarem a configurar no rol de membro ou de membros das igrejas, sem que as mesmas jamais tivessem passado por uma conversão genuína. Não temos como saber, portanto, se esses falsos mestres que Pedro menciona seriam, de fato, pessoas convertidas. A segunda coisa, há de se reconhecer na própria fala do apóstolo Pedro que existe uma consciência na mente petrina de que a obra redentora de Cristo tem uma envergadura que, ao que parece aqui pela expressão, contempla até mesmo pessoas insinceras. Quando ele diz, negarão o Senhor que os resgatou. Então, independente dessas pessoas serem cristãos genuínos em algum momento e tornados insinceros em um outro momento, ou de serem apenas joio plantado no meio do trigo, o que parece é que Pedro reconhece que existe uma envergadura na obra expiatória de Cristo que contempla, inclusive, essas pessoas. O segundo texto, de 1 João 2:2, que diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu acho que esse texto ele está estabelecendo aqui a existência de dois grupos de pessoas, sendo o primeiro representado por aqueles que herdaram a salvação, e o segundo representado por aqueles que não configuravam no rol daqueles que viviam no ambiente da salvação. E ele está pensando aqui no aspecto da propiciação. A ideia é o fato bíblico de que, ao morrer de forma substitutiva, Deus tornou Deus propício aos homens. E aqui ele diz que, com relação aos santos, Cristo é a propiciação dos seus pecados, os nossos pecados. Ele está falando aqui para os santos, para a igreja. Eu acho que isso é óbvio. Em seguida ele diz, mas também, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, estabelecendo aqui a existência de um outro grupo de pessoas que não faz parte daquele grupo que ele diz nossos pecados, ou seja, os salvos, a igreja. Então, ao dizer pelos do mundo todo, ele está certamente afirmando que existe um grupo de pessoas que não são a igreja, que também são beneficiários da obra propiciatória de Cristo. A expressão mundo todo é interpretada pelos universalistas como sendo todas as pessoas. Independente do que João pretenda aqui, deve-se reconhecer nesse ponto que ele estabelece uma diferenciação entre dois grupos de pessoas, os salvos e os não salvos. Qual a envergadura do grupo dos não salvos é algo a se discutir, mas dois grupos de pessoas estão aqui claramente definidos. O terceiro texto, 1 Timóteo 2:6, diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vou deixar para comentar por último, porque eu quero que nós olhemos o contexto geral desse texto. 1 Timóteo 4:10 diz, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Me parece
que esse texto é paralelo ao texto de João. João havia dito que Cristo é a propiciação pelos pecados do povo de Deus, mas também pelos dos outros, pelos de todo o mundo. E aqui Paulo está dizendo que nós esperamos no Deus vivo, que é o Salvador, que é o Salvador de todos, principalmente dos fiéis. Me parece que Paulo está falando algo paralelo ao que João afirmou no que tange a propiciação, só que ele inverte a ordem dos elementos. João falou primeiramente da igreja e depois do todos, dos outros. E aqui Paulo fala primeiro dos outros, chamando-os de todos os homens, e depois fala da igreja, dos eleitos, chamando-os de fiéis. Então, qual a lógica? Deus é o Salvador de todos, um grupo maior. A questão é o quão maior esse grupo é, se ele envolve todos os homens, e um grupo menor, que ele chama aqui de fiéis. Independente da envergadura da expressão todos, que pode de fato significar todos, no sentido absoluto, o que fica claro aqui, e isso é indiscutível, é que, assim como no caso de João, temos dois grupos de pessoas: aqueles a quem a salvação alcança e aqueles a quem a salvação não contemplou. E nesse ponto ele diz que Deus é o Salvador de ambos. Parece que uma interpretação natural desse texto, e aqui deixemos de lado um pouco essas questões de escolas soteriológicas, a arminiana, a calvinista, e pensemos numa leitura natural desse texto, quer parecer, a menos que nós estejamos muito equivocados, mas quer parecer que o que Paulo estava dizendo era algo parecido com o seguinte, que Deus, ele é aquele que tornou possível a salvação a todos, que ele tornou-se o Salvador de todos. Talvez numa perspectiva de vontade divina com relação aos homens, mas que efetivamente ele é um Salvador eficaz, ou seja, aquele cuja vontade se realiza no campo soteriológico dos fiéis. Então, isso poderia ser um sentido para esse texto. Deus, que é o Salvador de todos, em termos de oferta da salvação e de vontade acerca da salvação dos homens, mas que é o Salvador de fato, aquele que tem os seus objetivos totalmente atingidos no que diz respeito à sua boa vontade salvífica na vida dos fiéis. Me parece ser uma leitura razoável disto, a menos que estejamos muito equivocados, mas eu penso que é uma leitura perfeitamente possível, sem muitas peripécias exegéticas. Me parece uma leitura bastante razoável. Quando eu disse que no caso dos fiéis, Deus tem a sua boa vontade totalmente atendida, isso em nada implica na possibilidade de que, ao rejeitar a Deus, alguns homens, ao rejeitar a proposta da salvação, alguns homens contrariem a soberania divina, porque o conceito de soberania também está debaixo da tutela de uma perspectiva teológica no campo da eleição. Então, tudo passa por isso.
existe uma perspectiva que entende que se a vontade de Deus for contrariada de alguma forma, ela deixa de ser soberana. E existe uma perspectiva que entende que a vontade de Deus continua sendo soberana, mesmo quando ela for contrariada de alguma forma, desde que essa vontade contemple esta possibilidade. Então, se Deus consente e permite que, de alguma forma, a sua vontade, a sua boa vontade, seja contrariada, se ele assim o deseja, se ele assim permite, a contrariedade a esta vontade não colocará em xeque a sua soberania. Então, rejeição da oferta salvadora por parte de homens incrédulos não implica em ameaça à soberania divina. Por fim, o texto de Tito 2:11 que diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Claro que isso deveria ler o contexto aqui, mas eu penso que se nós conseguirmos entender o contexto de 1 Timóteo 2:6, essa questão já se resolve porque o mesmo escritor de Tito escreveu Timóteo, que foi Paulo. Então, para terminar minha fala e para abrir a nossa conversa, eu quero apresentar esse texto com o contexto de 1 Timóteo 2. O verso em destaque é o 6, que diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A pergunta aqui é: o que todos significa? Qual a sua extensão? Qual a sua envergadura? Representa a totalidade? Representa a parte? Representa todos os eleitos? Representa todos os homens? Representa diversos grupos de pessoas? Do que trata? Vejam, no verso 1, Paulo diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E termina com o verso 7, essa sessão aqui, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na verdade, na fé e na verdade. Vamos tecer rapidamente aqui algumas considerações. O texto em discussão é o verso 6. Em linhas gerais, essa expressão todos vai aparecer aqui mais de uma vez. Ela aparece no verso 1, no contexto da intercessão, quando Paulo diz que essas devem ser feitas por todos os homens. Depois aparece no verso 2, quando se refere às autoridades, dizendo que as intercessões devem incluir todos os que estão em eminência, todas as autoridades constituídas por Deus. Está muito, muito bem alinhado com Romanos 13. Ela aparece no verso 4, num contexto soteriológico, apontando para a vontade de Deus, quando diz que Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
E aparece no verso 6, o verso em discussão, quando diz que Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, ela aparece em todas essas partes do texto, sendo que a primeira diz respeito à intercessão. Penso que, ao colocar todos os homens como objetos da intercessão da igreja, Paulo está sendo coerente com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando Jesus disse que nós devemos orar não apenas por pessoas da nossa preferência, mas devemos orar inclusive pelos inimigos. Sendo que os inimigos seriam o extremo da, da escala da nossa boa vontade, os amigos e irmãos seriam aqueles pelos quais primeiro oraríamos. Jesus inclui aqueles pelos quais, humanamente falando, nós jamais oraríamos. E ele diz que não, orem inclusive pelos inimigos. Orem pelos inimigos. Seria difícil nós imaginarmos que não é da vontade de Deus que a igreja interceda por todas as pessoas, todos os homens. Não apenas todos os grupos de pessoas, mas todas as pessoas. E ao incluir todas as pessoas, todos os grupos estariam automaticamente incluídos. Pobres, ricos, crentes, descrentes, velhos, jovens. Porque o que estaria em foco aqui é a questão humana. E acerca dela, o Sermão do Monte deixa claro que não deve haver distinção da nossa parte. Devemos ter uma atenção graciosa e amorosa com relação a todas as pessoas, a todos, inclusive os inimigos. Esse é o aspecto da intercessão. Com relação às autoridades, é um fato bíblico que, inclusive, as autoridades corruptas devem ser alvo das orações dos santos. Vejam, Romanos 13 é escrito em um contexto de muita corrupção política, de um império perverso, politicamente opressor, que era o Império Romano. No entanto, Paulo reconhece a validade das autoridades. E fica claro que deve-se orar por eles. E Paulo diz aqui que essa oração é uma questão muito prática, porque se nós orarmos para que Deus guarde o coração dessas pessoas, livrando-os da perversidade, nós podemos ter uma vida mais tranquila, sem perseguição, sem opressão, sem injustiça. Esse deve ser o objeto. Portanto, isso inclui todas as autoridades, indiscriminadamente, não só as boas, mas também e principalmente as más, para que Deus incline o coração dessas pessoas para o bem. Em seguida, no verso 3, Paulo diz que essa atitude muito fundada no Sermão do Monte, de interceder por todos indiscriminadamente, é algo que agrada a Deus. Lembrem que, na perspectiva do Sermão do Monte, Jesus disse que ao agir bem com relação aos opositores, nós estaremos nos tornando filhos de Deus, que de forma indiscriminada faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e que a sua chuva caia sobre, que o seu sol nasça sobre justos e injustos e a sua chuva caia sobre maus e bons. E se a ordem for inversa, de qualquer maneira, o que está caracterizado, e aí seria um lapso de memória, mas independente disso, o que está caracterizado é que Deus, em graça, abençoa todos, tanto bons como maus. E ao agirem assim, nós estaremos nos tornando filhos de Deus, imitando a própria graça e misericórdia divina. Então, nesse contexto, Paulo diz que essa atitude é boa diante de Deus, o nosso Salvador. Agora, quando ele diz o nosso Salvador, essa expressão
torna-se uma palavra gancho para o que ele vai dizer logo em seguida, deixando claro que não se pode desconsiderar o elemento soteriológico aqui, porque Salvador introduz o tema da vontade de Deus com relação à salvação dos homens. Porque depois de falar Salvador, veja, ele diz que quer Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, que todos os homens se salvem são esses objetos da vontade de Deus, da boa vontade salvífica de Deus. Serão apenas o grupo dos eleitos? Particularmente, eu tenho muita dificuldade de encontrar alguma expressão relativa a eleitos aqui nos versos anteriores ao verso 4. E, particularmente, eu também tenho alguma dificuldade de identificar um todo que representa uma parte nos versos anteriores. A não ser no caso das autoridades, mas essas, que são a parte da humanidade, na contemplação da oração da igreja, também representa a totalidade das autoridades. Ao passo que o verso 1, de acordo com Mateus 5, parece representar indiscriminadamente qualquer pessoa. Então, esse verso 3 aponta para a vontade salvífica de Deus e diz que ela contempla todos os homens. Ainda na lógica do argumento, Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. E aqui chegamos no verso 6, quando diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Se eu pego o verso 4 e comparo, porque esse verso 6, assim como o 4, são de cunho soteriológico, me parece que, de fato, nós temos aqui um caso que não aponta para uma parte, mas que aponta para uma totalidade. O contexto não parece apontar para parte. Então, meus irmãos, minha opinião, minha posição pessoal, no que diz respeito à extensão da morte de Cristo, em face de textos como esse de 1 Timóteo 2, 1 a 7, é que ela tem uma abrangência irrestrita, ilimitada e universal. Isso no campo da extensão da expiação. Bom, dito isto, eu quero, para nós encerrarmos a aula de hoje, a exemplo de ontem, abrir a nossa conversa para as suas impressões, colocações acerca dessas posições aqui do Horton, do Strong, do que nós vimos hoje. Vou voltar aqui a tela em que todos aparecem para podermos ter essa conversa. Está aberto, então, para vocês. Quem será o primeiro? Boa noite. Obrigado. Fazendo uma comparação, né? Claro que eu vou ter que defender, né, o meu contexto, claro, com muito respeito. Realmente, eu acho que John Pipe fala, comentando em 2 Timóteo, que Jesus é o Salvador de todos, realmente, mas que não quer dizer que ele morreu por todos. E fazendo um paralelo com esse texto de Timóteo, Mateus 20, 28 diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Basicamente, a mesma... Claro que não é o mesmo texto, né? Troca muitos por todos, né, em Timóteo. E o John MacArthur, comentando esse texto, especificamente o 2:4, quando ele fala lá que deseja que todos os homens sejam salvos, ele traz uma ideia que
a palavra traduzida como deseja não é a mesma que normalmente expressa a vontade decretada de Deus, quer dizer, seu propósito eterno, mas a vontade desejada de Deus. Há uma distinção entre o desejo de Deus e seu propósito eterno de salvação, que deve transcender seus desejos. Claro que Deus não compactua com o pecado, né? Não sei. É uma ideia de texto que eu tenho, né? Que também que me aproximo de John MacArthur quanto a isso, que realmente era um desejo, mas não um propósito do Senhor, que todos realmente sejam salvos, baseado nesse texto, né, que a gente está conversando sobre ele. E realmente ele ensina que devemos orar, e eu concordo demais com o professor, ligado a Romanos 13, né, e eu orava também por Lula, pelo governo de Lula, né, então é muito difícil, mas a gente tem que orar, né. É melhor tu encerrar por aqui. Porque se eu não orasse, eu estaria pecando, né? Então, todos os líderes são levantados por Deus, né? Então, basicamente é isso. O que eu consigo enxergar aqui nesse texto, o desejo, né? É que realmente o propósito. Anderson, Falei, rapidinho, jovem. por favor. Eu só queria que você recapitulasse novamente as suas palavras de início. Você fez uma citação sobre John Piper e fez uma colocação sobre salvação. Coloque de novo aí, por favor. Que John Piper fala naquele livro dos 5 pontos dele, Pontos do Calvinismo, ele fala que em 1 Timóteo 4, que Deus é o Salvador de todos, especialmente aqueles que creem, mas que Jesus não morreu por todos. A colocação dele, né? Eu fiz uma ligação desse texto que o professor leu com Mateus 20, 28. E o Senhor veio para servir e ser servido. E ele fala também resgate no texto, mas ao invés de todos, ele fala muitos. Pode olhar na sua Bíblia aí. Se você tiver Bíblia, né, irmão? Você pode olhar aqui na sua Bíblia aí, vai estar, né? Isso é certo, Anderson, de fato. Professor, salvação está interligado diretamente com o sacrifício de Cristo. Aonde eu vejo a colocação de Anderson um pouco meio equivocada, mesmo citando o Piper. E eu respeito muito o Piper. E tenho alguns livros de John Piper. Gosto muito dele, mesmo ele indo para um lado que às vezes eu não concordo em alguns aspectos. Mas a morte de Cristo não está interligado diretamente com a salvação? Necessariamente, sim. Então, querendo ou não, é um bem comum. O que, na fala de Anderson a princípio, ele expôs, meio que Piper fez uma subdivisão. Ao meu entender, posso estar errado. Meio que Piper ele faz uma subdivisão entre a salvação e a morte. Cristo tem a possibilidade de salvar todos, mas ele não morreu por todos. É algo meio que incoerente. O que o senhor acha? Não, quando ele fala em salvar, ele não fala em todas as pessoas, entendeu? Mas não na totalidade, mas na particularidade dos fiéis, entendeu? Então ele não acrescenta essa totalidade, entendeu? Sim, Vitor. Embora também tenha coisas também que eu não concordo, às vezes também, né? Mas ele fala de um certo sentido, entendeu? Ele comenta 1 Timóteo 4,10. Ele fala que, em certo sentido, Deus é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O que ele nega na sua fala é que a morte de Cristo foi no mesmo sentido em favor de todos, entendeu? Ok. Obrigado, Anderson, pelas colocações. Vitor também.
O microfone continua aberto para os demais irmãos. Professor, Diga, irmão Walter. demais irmãos, eu escutei tudo, li aqui os textos, tudinho, muito bom. E muito agradável aqui ver os textos que estão dados. Concordo em parte, discordo em parte. E eu estava ouvindo e uma palavra eu escolhi aqui, a palavra do Senhor, que se encontra em... Eu creio o seguinte, depois eu cito a palavra, que me fundamenta isso. Eu creio que Jesus, como diz a palavra, ele morreu para salvar a todos. Agora, esses todos não é na sua totalidade, a sua aplicação não é para todos, vai sim para aqueles que creem. Aqueles que não creem, isso aí tem paciência. Mas aqueles que creem e confessam a Ele como Senhor da sua vida, isso aí vai ser, já está salvo. Como diz, por exemplo, aqui, em Romanos, capítulo 10, diz o seguinte, capítulo 10, versículo 11, diz, porque a Escritura diz, isso aí não é opinião de homem, ninguém que nele crê será confundido. O 12, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todo, e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Aquele que vai invocar é aquele que crê, que a palavra penetrou e ele creu, recebeu Jesus como seu Salvador. E aí está de acordo com o que diz a palavra. Lembrando, eu não sei qual é o versículo, nem o capítulo, mas estou lembrado do que Jesus deu um exemplo desse. Quando ele pregou a respeito de um rico, e esse rico chegou e falou para ele que tinha feito todas as coisas, citou, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Jesus conhece todos, né? Conhece todas as coisas. E ele respondeu, realmente tu fizeste isto, mas tem uma coisa para te dizer. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Então, aí, com isso aí, o coração dele se entristeceu e ele foi embora. Então, esse aí, não creio no que Jesus queria falar para ele. Endureceu o seu coração e foi embora. Então, aí está uma determinação. E outra coisa que ele diz, Jesus disse que na igreja existe o quê? O joio e o trigo. Então, não são todos que vão ser. Está escrito, dito por ele. Agora, quem é o joio e quem é o trigo, ninguém sabe. Muito bem, irmão Walter, obrigado. Então, aqui... Sim, pode completar, desculpe. Pode falar, meu irmão. Que Deus eu não vou ter a ousadia que eu acredito que sejam duas verdades, né? Como o Anderson bem lembrou, como sei dessa forma. Por quê? Porque nós nos dirigimos ao texto querendo tipo assim, deixa eu explicar. A gente se dirige ao texto com alguma pretensão, com alguma coisa pré-estabelecida. Eu vou agora ler os textos que falam desse assunto. O que é que vai acontecer? Você vai para aqueles textos e você vê aquele assunto. Então, recentemente eu vi um rapaz dizendo que a Escritura, a Bíblia, é um livro de mais de 5.000 religiões. 5.000 religiões encontram na Bíblia argumentos para poder fazer, para poder solidificar, para poder organizar suas ideias. Lógico que tudo são interpretações falsas, como já foi citado aqui.
Mas eu fico nessa situação e tendo sempre essa cautela. Gente, quando a gente vai com um pensamento já estabelecido para a escritura, provavelmente a gente vai encontrar argumento para... Então, esse é o meu temor, sabe? De ir para a escritura com pensamento pré-estabelecido, pré-definido, com conceito pré-definido, e encontrar aquilo ali, porque eu fui com aquilo ali. Né? Então, eu acho que depende muito do nosso contexto, do contexto em que a gente está inserido, sabe? O calvinismo para o presbiteriano é uma coisa muito importante, gente, mas é a coisa principal, é a linha central da igreja. Eu fiquei 3 anos na igreja presbiteriana trabalhando lá do pastor Aguinaldo. Não teve uma pregação nesses 3 anos que não tivesse ao menos uma citação desse assunto. Não teve, gente, não teve. Eu nunca vi uma pregação de um presbiteriano que ele não toque nesse assunto da graça. Não tem, eu nunca vi. Os irmãos podem até discordar de mim. Não estou dizendo que isso é ruim, porque é incrível. Eu cresci bastante, gosto demais e admiro. O presbiteriano tem o que a minha igreja não tem, esse desejo de estudar a palavra e tal. Então, é apenas essa minha observação para esse momento, para eu não tomar mais o tempo dos irmãos. Obrigado, irmão Gilbervânio. Irmão Walter também pela colocação. Vamos ouvir os demais. Professor? Olá, Marcelo. Marcelo. Jonathan e Marcelo, decida aí quem fala primeiro. Pode falar, Jonathan, fica à vontade. Vou falar. Obrigado. Eu já pendi muito para um lado, como para outro, né? Até começar a estudar, fazer o seminário. E hoje eu não consigo ainda fechar com nenhum. Mas hoje eu acho que a salvação ela é aberta para todos. Eu quero ler um versículo que me fez muito pensar sobre a salvação ser aberta para todos, né? Inclusive, nesse versículo que eu vou ler, aqui trata muitos como todos, né? Falando um pouquinho do que Anderson falou aí agora, para muitos. Mas tem vários versículos na Bíblia que essa palavra muitos significa todos. Como, por exemplo, esse versículo que eu vou ler agora. Está em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Diz assim, ó: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, pela desobediência de um só homem, todos, esse muitos aqui significa todos, nessa primeira passagem, né? Então, eu não tenho como pensar que o pecado levou toda a humanidade e que, por exemplo, o sacrifício de Cristo é para poucos, não consegue, cobrir tudo. Esse é o meu pensamento hoje. Hoje eu penso dessa forma. Pode ser que amanhã eu mude, né? Estou estudando, mas pode ser que amanhã eu mude. Mas o meu pensamento basicamente é esse. Eu não consigo imaginar como o pecado levou toda a humanidade e o sacrifício de Cristo para poucos, né? Não consegue para tudo. Quem quiser ler esse texto, a partir do versículo 12, né? Do versículo 12 até o 20. É bem interessante. Eu acho que esse texto abriu muito a minha mente com relação a esse assunto. Era só isso que eu queria falar, professor. Ok, Jonathan, obrigado pelas colocações. Marcelo? Esse assunto, para mim, professor, ainda é um assunto que eu levo muito a sério e eu confesso que eu quebro minha cabeça pensando nisso. Como eu falei para o senhor, eu já li alguns livros a respeito desse assunto, por que Cristo morreu e vários outros assuntos também relacionados à crucificação, à morte de Cristo, né? Quando eu cheguei no seminário, por eu ser assembleano, eu só via um lado da moeda, né? A gente se pode assim dizer. A gente só vê um lado da moeda. Quando eu cheguei no seminário, eu vi o outro lado da moeda. E isso me deu
uma confusão muito grande na minha cabeça. E eu fiquei assim, até eu sair do seminário, tem alguns dias que eu saí do seminário com a cabeça fervendo muito sobre esse assunto. Mas, como os irmãos já falou, eu não é um assunto muito complexo, é um assunto assim muito sério que eu levo. Mas eu pensando nos atributos de Deus, eu sei que Deus ele é fogo consumidor, eu sei que Deus ele é soberano, eu sei que Deus ele é onipotente, onisciente, mas Deus tem um atributo também que ele é amor. E eu vejo dessa forma como Deus permite um homem vir ao mundo sem dar a possibilidade desse homem ser salvo. Entendeu? Eu acho isso muito pesado. Eu, na minha perspectiva, eu vendo Deus como um Deus de amor, olhar, permitir que alguém venha nascer sem essa pessoa ter a possibilidade de se salvar, isso para mim é muito pesado. E eu vendo dessa perspectiva, eu vejo que Deus ele dá a possibilidade para que todos os homens se arrependam dos seus pecados, olhe para a cruz do Calvário e veja que ali Cristo pagou o preço e ali ele pode encontrar o perdão, ali ele pode encontrar a salvação. E dessa forma Deus, ele permite, ele dá esse espaço para que o homem ele tome essa decisão de se arrepender, não tirando a soberania de Deus, porque como muitos falam que se Deus fizer isso, Deus não é soberano. Não, pelo contrário. Deus ele continua sendo soberano, mas ele dá essa possibilidade para que o homem olhe para si, veja o seu pecado, reconheça que é pecador e olhe para a cruz e veja que o Deus eterno enviou seu filho para que pagasse o preço que eu não poderia pagar, a humanidade não poderia pagar. Então eu vejo que essa expiação ela é ilimitada, certo? Deus ele dá a oportunidade para que o mundo reconheça. Mas é bem verdade que nem todos vão reconhecer, nem todos vão ser salvos, nem todos vão crer. É dessa forma que eu penso. Amém, professor? Ok, Marcelo, obrigado também por suas colocações. Pessoal, Diga, Mavalda. aquele caso dos dois, da crucificação de Jesus. A gente tem ele, o Marcelo aí, pegando o gancho aí dele, do Marcelo, glória a Deus por isso. E se a gente olhar para a crucificação de Jesus, Jesus foi crucificado entre dois salteadores. Todos os dois estavam acusando ele. Mas, num dado momento, um se converteu, aceitou Jesus como Senhor de sua vida, creu e deu seu testemunho e foi quê? Salvo. O outro, não. Sim, sim, é verdade. Muito bem. Muito bem, irmãos. Então, finalizando aqui, nós estudamos nesses 2 últimos dias sobre a extensão da expiação por quem Cristo morreu. Vimos que existem 2 posições básicas, a da expiação limitada ou particular, que diz que Cristo morreu apenas pelos eleitos, e a da expiação ilimitada ou universal, que diz que Cristo morreu por todos os homens, porém sua obra salvífica é eficaz apenas no caso dos crentes, dos fiéis, dos eleitos. Nós vimos como representante da primeira escola o Louis Berkhoff e conversamos aqui sobre o texto de sua sistemática. Vimos como representante da segunda escola, a arminiana, o texto da sistemática do Stanley Horton, e vimos uma representação intermediária do Strong, a partir de um texto de sua sistemática. Percebemos que em todos os casos ninguém advoga um universalismo absoluto, o conceito de que todos serão salvos indiscriminadamente por conta do sacrifício de Cristo, mas que um grupo, sendo coerente com a posição reformada, o grupo reformado, sendo coerente com a posição reformada da eleição individual, afirma
uma expiação também individual, ou melhor, limitada, particular, não individual, mas limitada, particular, para os eleitos, que são escolhidos individualmente. E o outro grupo, sendo fiel à perspectiva da eleição no contexto arminiano, da interpretação da eleição no contexto arminiano, que pode tanto ter tanto ser apresentada na forma de uma eleição por presciência ou de uma eleição corporativa, baseando-se nessa ideia, nesse conceito de eleição, defende o argumento, defende a posição de que Cristo teria morrido para viabilizar a salvação para todos, portanto, teria morrido por todos os homens, tornando possível, de fato, a salvação para todos os homens. E assim está aí a menininha de Anderson, dando tchau. E assim nós... Ensinando a criança o caminho que se deve andar, né, pastor? Muito bem. Verdade absoluta aqui, né? Não tem nada de calvinismo aqui nos livros, viu, irmãos? Muito Não bem. seja calvinismo, né? É complicado. Então, nós vimos os vários argumentos, prova, vimos vários textos bíblicos que servem de suporte para uma posição e para outra. E agora vocês têm aí o material, podem fazer suas leituras, ou assistir os vídeos, tirar suas impressões, sabendo, no entanto, que nós não chegaremos a duas conclusões para o mesmo assunto. A verdade será apenas uma, a outra é uma tentativa de acertar, mas que percebe algum equívoco interpretativo. Por isso não representa a verdade da revelação bíblica. Mas isso não por dolo, evidentemente, porque todos, nesse ponto, estão sinceramente procurando descobrir a intenção de Deus. A Bíblia, penso eu, apresenta essa intenção, mas eu concordo aqui, eu quero ecoar as palavras do Gilberto Vânio, nós somos tendentes a chegarmos ao texto bíblico com algumas pré-compreensões, e isso dificulta muito a nossa apreciação do texto. Eu não sei se existem intérpretes imparciais do texto bíblico. O ideal é que existisse. Mas parece uma questão humana. Quando nós cremos numa coisa, concordamos com algo, nós colocamos óculos pelos quais nós enxergamos todas as coisas, inclusive o texto bíblico. Mas a verdade está expressa aí nos textos. Se a gente conseguir, de forma desapaixonada, encarar isso, podemos chegar a resultados satisfatórios. Eu cortei a fala do Carlos, mas ele agora tem a oportunidade de falar. Não, pastor, era só um adendo aqui referente à questão da fé. Né? Sim. E a fé, como está sendo bem relatado aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a gente pode até observar que para crer no Senhor Jesus Cristo, né, tem que haver algo externo, né, algo divino, né? No caso que é o próprio Deus que está imputando justamente no homem. E a gente sabe claramente aí que não são todos os homens, no meu ponto de vista, que vão realmente ser salvos, né? Então a gente vê um grupo nesse sentido, né, que Deus vai estar lançando essa fé, né? Porque por si só o homem não tem fé, naturalmente. A natureza humana, nesse sentido, não exalta a Deus. A natureza humana, né, após a queda, no caso de Adão, só é contra Deus, é tanto que a Bíblia deixa até claro, né, que éramos inimigos de Deus. E por meio de Cristo, agora nós somos, né, por meio dele, amigos do Senhor. E eu vejo que essa fé, que vem do Senhor, unicamente dele, isso é uma dádiva. Então, é uma dádiva no caso, para nós cristãos, né, independentemente que sejam arminianos nesse sentido ou calvinistas, mas que deixa muito bem claro que nós somos esse povo de Deus, né? E que justamente Cristo veio, né? Veio, se sacrificou, mas até mesmo os seus, como
é relatado na própria palavra de Deus, não os receberam. Né? Veja a dureza do povo, o coração humano realmente é duro. Se não for a intervenção do próprio Deus em nossas vidas, nós estaríamos realmente num caminho de distância, de morte eterna. Né? E eu insisto, mais uma vez, precisamos, né, sempre falar do amor de Deus, do amor de Cristo, da palavra de Deus, que salva, mas também condena. Né? E aqueles que não foram chamados pelo Senhor nesse sentido vão estar perecendo eternamente. Né? Então, a gente não sabe realmente quem aqui não tem na nossa cabeça, assim, na cabeça do pessoal, nas festas, quem é salvo. Né? A gente tem que pregar o Evangelho. Aí o Evangelho vai ser o quê? O Espírito Santo de Deus vai despertar, vai chamar eles para que possam estar no caminho do Senhor. E veredando agora realmente no caminho do amigo, do verdadeiro amigo, pois éramos inimigos de Deus após a queda. Aí eu vejo que a fé é algo fundamental, mas que o próprio homem não tem. Né? Vem realmente de Deus, é um dom de Deus. Era Ok. só para finalizar, pastor. Carlos, eu agradeço por suas colocações. Desculpa aí no final. Não, que é isso. Eu agradeço por suas colocações também, bem como as colocações de todos os irmãos. Elas ajudam na nossa discussão e também na formação da nossa consciência bíblico-teológica nesse aspecto. Eu concordo com o Carlos quando ele disse que a humanidade não tem condições de ter aquele tipo de fé que é exigido para a salvação, porque nem haveria a menor possibilidade se Deus não tivesse criado um mecanismo de salvação. Então, nem em fé nós poderíamos falar, muito menos em salvação. No entanto, eu concordo, Carlos, sim, nós não temos essa condição, essa capacidade. Mas eu acho que eu precisaria fazer só um rápido comentário sobre a questão do texto que você mencionou. De fato, uma possibilidade interpretativa é que a expressão "isto não vem de vós" se refira à fé. Ou seja, essa fé que salva não vem de vós, é dom de Deus. Essa é uma possibilidade de interpretação do texto, mas não é a única. Existe uma outra possibilidade que diz respeito à própria salvação pela graça. O texto diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você conecta o "isto não vem de vós, é dom de Deus" com a primeira parte do versículo, que diz: pela graça sois salvos, e percebe que Paulo colocou aí no meio dessas duas afirmações o elemento operacional da obtenção da salvação pela graça, que é a fé, você poderia chegar a essa seguinte conclusão, que Paulo estava dizendo: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação pela graça de Deus. Ou o conjunto do todo, também é uma terceira possibilidade. Tanto a salvação pela graça, quanto a fé que operaciona na prática a salvação, como o que coloca o homem no ambiente da salvação, como também essa possibilidade do homem responder, de crer. Então, tudo seria dom de Deus, o conjunto. Então, existem essas possibilidades. Mas, ainda que fosse a fé, Carlos, eu acho que para fazermos justiça aos arminianos, né, ontem nós falamos que, às vezes, nós temos informações um pouco equivocadas acerca do grupo dos arminianos e também acerca do grupo dos calvinistas. Ambos os grupos, às vezes, se interpretam mal, mas para fazermos justiça aos arminianos, ao grupo dos arminianos, nós teríamos que admitir que nenhum arminiano que se preze, que seja razoável, vai desconsiderar o fato de que o homem precisa do auxílio divino para crer. Por isso, no ambiente arminiano se fala na chamada graça preveniente, cujo conceito é o de que Deus,
que leva ao homem pecador a mensagem da salvação, o faz levando também a esse mesmo homem a capacidade graciosa de crer nessa salvação, anulando dessa forma a sua cegueira absoluta e tornando-o apto para crer, dando a ele os recursos necessários para isso. Então, a única diferença nessa perspectiva é a de que, na fala calvinista, essa graça de Deus é irresistível. Então, esse é um elemento ainda mais sensível do que necessariamente a fé, mas é a sua irresistibilidade. Ao passo que, na fala arminiana, essa graça é resistível. Muito embora esse mesmo pecador esteja debaixo da misericórdia divina, que o chama e que ele capacita a crer, superando dessa maneira a sua incapacidade. Porém, essa graça não anula a liberdade humana de responder um não a esse chamado. Então, esse fator da irresistibilidade ou da resistibilidade da graça de Deus é o ponto provavelmente mais sensível da questão, porque ambos os grupos admitem que a graça é necessária para que o homem chegue à fé, inclusive. Mas o que distingue de fato é a possibilidade da resposta. No calvinismo não tem outra possibilidade a não ser o sim. No arminianismo existe a possibilidade do sim e do não. Por isso, às vezes, os calvinistas vão dizer que os arminianos pregam que a salvação depende do homem, porque é o homem quem tem que dar a resposta. Mas eu penso que essa também não é uma acusação razoável, porque se você vislumbra, é como eu disse anteriormente, se você vislumbra a possibilidade de Deus ter estabelecido um critério no qual ele permite ao homem, diante da oferta graciosa e de toda a capacitação dada, se fosse esse o caso, veja, eu estou colocando no campo das hipóteses, se fosse esse o caso, de Deus decidir como modus operandi da aplicação da salvação, o chamado, a oferta da salvação por meio da pregação, a operação capacitadora do Espírito Santo no coração daquele que escuta a mensagem, e aí a liberdade humana de, estando em condições adequadas, refletir, avaliar e receber essa oferta ou rejeitá-la, se o modus operandi for esse, então não existe aqui a validade dessa acusação de que o homem é responsável por sua... Responsável não, porque ele está recebendo uma oferta de um sacrifício que foi feito sem que ele pudesse fazer nada, e de uma graça que capacita, superando a sua alienação. Então, não se pode dizer que depende do homem. Tudo depende de Deus. O máximo que se poderia dizer é que Deus levou a sério, de fato, o tipo de resposta que esse homem daria, mesmo em face a isso. E se você for pensar bem, você vai ver que os arminianos poderiam usar alguns textos bíblicos para justificar essa possibilidade da resistibilidade da graça. Se você lembra, por exemplo, do que acontece no julgamento de Estevão, quando ele afirma que aqueles homens sempre resistiam ao Espírito Santo, quando você considera, por exemplo, a expressão de que Deus espera o pecador, a vontade de Deus não é que alguém se perca, que o pecador se perca, mas que ele se arrependa dos seus pecados, né? O texto que diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa e que viva. Ou seja, se Deus quer que o ímpio se arrependa e que viva, e o ímpio não se arrepende e continua nos seus pecados, então, de alguma forma, essa graça de Deus foi resistida também. Se a gente considera, por exemplo, que em diversas circunstâncias a vontade de Deus foi frontalmente afrontada, rejeitada e contrariada, isso aconteceu no Éden,
Isso aconteceu com a experiência do povo de Israel em diversas circunstâncias, levando Deus a enviar profetas para corrigir, chamar o povo ao arrependimento, e essa pregação profética era repetidamente rejeitada, negligenciada e contrariando a vontade de Deus. Nós vamos ver que a história bíblica está repleta de situações em que Deus quer uma coisa e o homem faz outra. Então, nós devemos considerar isso também, e certamente os arminianos se apossam dessas situações e desses textos para dizer que, ao afirmarem uma graça irresistível, eles também não estão colocando em xeque a soberania de Deus. Porque se Deus prevê isso, se fosse o caso, então a sua soberania estaria garantida. E o homem seria, de fato, totalmente responsável pela recusa. E talvez aqui, fazendo eco, né, com a conclusão da pregação da grande comissão. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. É só essa consideração aí, pegando a fala do Carlos, para que a gente faça justiça também aos arminianos nesse sentido. Tá certo? Mais alguém? Muito bom, professor. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus também, né? Porque tudo isso é muito proveitoso para todos nós, né? O aprendizado, escutar os irmãos com respeito, com carinho. Acho que tudo isso é a graça de Deus em nossas vidas. Mesmo com as nossas brincadeiras, que são saudáveis, né? Claro, sem estar desrespeitando ninguém. Meditação para tudo isso é o próprio Efésios. De Efésios 1, né, antecedendo do Carlos, no 2, quando nós vamos adotar uma... Estão escutando? Está travando, Anderson. Deixa eu desligar aqui. Estão escutando agora? Agora melhorou, Anderson. Agora tá. Tá. Trazendo para Efésios 1, que ele fala lá que somos adotados. Paramos de ouvir, Anderson. Não está saindo sua voz. Parou de uma vez. Desapareceu, foi tudo agora. Os que vão... Escutou? Agora. Voltamos a ouvi-la agora, antes que tenha parado aqui o seu áudio. Deixa eu ver aqui. Minha internet é péssima. Pode repetir, repita. Eu estava falando de Efésios 1, o contexto de Efésios 1, né, que no verso 5 ele fala que fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo para o louvor de sua glória e seu bom propósito. Eu estava falando que alguns casais da nossa igreja adotam crianças. E geralmente quando você vai adotar as crianças, são os pais que escolhem. E nunca as crianças que escolhem os pais. Nesse mesmo sentido, eu trago para a minha linha, claro, que Deus que nos escolheu, Deus que nos adotou, Deus que interviu quando todos já estavam condenados diante dele, quando o pecado se originou, né, lá no Éden. Mas muito bom escutar os irmãos, viu? Sempre aprendendo também. Através das mensagens dos irmãos, a gente vai se capacitando, né? Estudando mais. Tá? É verdade. Tá bom. Muito bem, Anderson. Valeu. Ok. Obrigado pelos comentários. Estamos chegando ao final. Mais alguém quer dizer algo? Porque estaremos encerrando daqui a pouquinho. Professor. Com todo respeito aos irmãos, peço oração aos irmãos, viu? E possivelmente meu TCC vai ser em cima disso. A expiação definida. Muito bom. Muito no bom. Contexto de missões, claro. Contexto voltado para missões. Muito bom, Anderson. Diga lá, Marcelo. Eu só quero agradecer pela aula, né, pela explicação do senhor. A gente vê bem, assim, plausível, não fica puxando nem... Eu só quero agradecer a Deus pela vida do senhor, que eu continuo lhe abençoando. E os irmãos também. Obrigado, Marcelo. Ore por mim. O professor vai colocar 2 pontos para você agora. Ô, glória. É forte.
Você não, meu patrão, o senhor, viu? Desculpa aí, nosso Muito diácono. bem. Gente, obrigado a todos pelas participações. Amém. Quero lembrá-los que tem material de leitura para vocês realizarem até sexta-feira e na sexta-feira fazerem a declaração também. Eu tenho ainda um conteúdo para colocar aqui relativa à última unidade da Cristologia, mas não teremos aula sobre essa última unidade, apenas material. E a nossa próxima aula, se o Senhor permitir, semana que vem, na terça-feira, já vai ser sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, o segundo tema da nossa disciplina, né? Cristologia encerramos hoje e soteriologia começamos na semana que vem. Então já vou começar a Unidade botar. 8, né? A unidade 8 é o que ainda preciso colocar na Cristologia. E aí eu vou abrir um outro curso, na verdade, se bem que para a gente vai ser o mesmo, Teologia 3, mas na plataforma vai constar como sendo outro curso. Seria a segunda parte da Teologia 3 do nosso seminário, do Seminário Russell Shedd. E vai constar como curso de soteriologia. Então eu vou abrir isso e começar a colocar material lá. Vejam aí essas atividades, a data, né, prevista aí para o dia 22, sexta-feira, para vocês fazerem as devidas declarações e participações no fórum. Participem do fórum, o que vocês colocam lá não significa que sou eu quem tem que responder. Qualquer pessoa pode responder, interagir, porque o fórum de esclarecimento de dúvidas visa exatamente isso, que vocês não apenas coloquem suas dúvidas, mas que também respondam às dúvidas dos irmãos. E dessa maneira nós vamos nos ajudando mutuamente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite, que o Senhor nos guarde e esteja nos conduzindo segundo a sua vontade em tudo. Amém. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém, Amém. irmãos.